Boa noite. Mais uma vez estamos aqui no nosso programa Cidadania, comigo Douglas Bucalém. Quero convidar você, telespectador, para conhecer uma pessoa fantástica. Ele é deputado federal, um grande orgulho do estado de Goiás. Quero desejar uma boa noite para você, deputado Marcos Abrão. Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos os telespectadores. Para mim é uma satisfação estar aqui hoje com vocês na Fonte TV. Deputado Marcos Abrão, o senhor tem uma origem internacional, aí descendente de árabes, mas o senhor nasceu aqui no estado de Goiás? Olha, Douglas, eu nasci aqui em Goiânia, né, por parte de pai. Meu pai também foi nascido aqui na cidade de Goiânia. Eu tenho orgulho de dizer que meu pai e meu avô ajudaram a construir essa cidade. Então, é a minha cidade, a cidade que eu nasci. E por parte de mãe, meu avô era filho de um imigrante libanês, né, que educou toda a sua família no sul do estado de Goiás, perto da cidade de Catalão, em Cumari. Cumari. O senhor ainda mantém alguma relação com Cumari? Olha, eu tenho minha família em Cumari, tenho amigos, tenho parentes. Fui o deputado federal mais votado de Cumari, na cidade de origem da minha mãe. E procuro sempre estar lá na cidade, ter contato com as pessoas e ajudar a cidade. Deputado, o senhor começou a sua vida pública com quantos anos? Olha, eu comecei a exercer função pública desde 1999, ou seja, nós estamos em 2017, né, nós estamos falando de 18 anos, que desde o primeiro cargo público. E sempre acompanhei a senadora Lucevânia, né, há mais de 15 anos, quase 20 anos, que eu tenho andado o estado de Goiás e disputei a primeira eleição agora, em 2014. Como que se deu essa influência da senadora Lucevânia para o seu começo de carreira? Foi apenas olhando uma pessoa bem-sucedida que a senadora ou ela te incentivava? Olha, a questão da militância política, Douglas, tem que ser muito partir da pessoa, tem que ser uma questão natural. Então, ao longo desses anos, né, mais de 15 anos andando com ela, vendo, e principalmente vendo os exemplos, isso me motivou. Me motivou tendo de uma certeza, que era possível ainda fazer política, apesar de toda a descrença que a população tem com a classe política. E assim eu disputei a primeira eleição. O senhor trabalhava com o que antes da vida política? Olha, eu sempre fui produtor rural, né? Eu sempre, desde muito cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo. E sempre fui empreendedor. Eu sempre gostei de ter meus negócios, né? Então eu comecei a trabalhar muito cedo. Mas a militância política me afastou dos meus negócios. Hoje eu me dedico exclusivamente ao mandato de deputado federal. Quando a gente inicia uma vida política, principalmente quem possui um mandato, de certa forma ele abre mão da sua vida pessoal, dos seus negócios e passa a se dedicar exclusivamente ao mandato. Muitas pessoas acham que ter um mandato é uma coisa de uma vida de luxo, uma vida tranquila, mas não é bem assim. Como que é o dia a dia de um parlamentar no Congresso Nacional? Olha, a imagem que a sociedade tem da atividade política, nem sempre ela condiz com a realidade. Eu tenho uma vida extremamente simples, né? Claro que eu tenho e tive sempre a oportunidade de frequentar bons lugares, né? Nunca passei por problema financeiro na minha vida, graças a um trabalho tanto do lado do meu pai como da minha mãe, mas é uma vida que você tem que dedicar. Eu começo a minha semana numa segunda e termino geralmente num domingo à noite. E a minha família, ou a família do agente público, é um grande sacrificado. Porque você abre mão da convivência com a sua família, você abre mão de estar em casa com seus irmãos, com seus pais, para poder dedicar a servir as pessoas, a servir a sociedade. Nós vivemos num mundo de muita descredibilidade da política e uma diferença muito grande de representatividade.
Por exemplo, hoje nós temos apenas 44 parlamentares, se eu não me engano, que vêm do movimento sindical. E temos muitos outros agropecuaristas, empresários, pessoas mais ligadas ao setor econômico. Uma reforma política é necessária nesse sentido para diminuir esse acesso apenas aos mais ricos aos mandatos parlamentares? Olha, é muito preocupante você ter no Congresso Nacional uma representatividade segmentada. A sociedade é feita por pluralismo. Nós temos uma sociedade que é composta de pessoas de toda a natureza. E quando você se depara com a representatividade de parlamentares a grupos econômicos, isso é muito preocupante, Douglas. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de fazer uma reforma política e o parlamento brasileiro, por falta de consenso, por falta de ter um diálogo aberto, não está conseguindo avançar nessa reforma política. Qual foi a posição do senhor quanto ao processo de instalação de investigação contra o presidente Michel Temer? Eu votei a favor do processo de investigação por acreditar que um país que queira ter credibilidade, que queira passar para a sociedade uma linguagem de transparência, que nós teríamos sim que investigar tamanhos indícios que foram apresentados. O senhor poderia explicar para a gente, assim, de uma maneira mais simples, o que é essa proposta de reforma política, o que é distritão, distritinho, essa coisa, essas modalidades aí que estão querendo modificar? O nosso telespectador aí, ele é de diversos segmentos, nós temos um público muito querido e, de maneira simples, o senhor podia nos dizer o que está acontecendo, o que é essa reforma política? Olha, a reforma política é justamente uma forma que estão tentando para ver se a gente aumenta a representatividade no parlamento. O que é o distritão? O distritão é simplesmente os deputados, os candidatos mais votados que serão os eleitos. Que, por outro lado, você tira o direito das minorias de serem representadas. O sistema proporcional, que é o que nós vivemos hoje, ele tem vários defeitos, vários. Mas um grande problema que a gente pode ter com esse distritão é justamente não ter as pessoas que são minorias na sociedade ter condições de fazer uma campanha eleitoral e de ser eleito. Porque você imagina, Goiás tem 246 municípios. Um candidato para percorrer 100 municípios, ele precisa de estrutura, ele precisa de estrutura financeira. Então, nós corremos o risco de ter no Congresso Nacional somente candidatos ricos. E isso é uma distorção. Então, a visão nossa do PPS é que teríamos que ter, como nas democracias mais avançadas, como é o caso da Alemanha, o distrital misto. O que seria o distrital misto? Das 17 cadeiras de deputado federal, metade seriam eleitos pelos distritos, ou seja, o Estado seria dividido em distritos, metade dessas cadeiras seriam para os distritos. E a outra metade seriam eleitos na proporcionalidade, que é o que nós temos hoje. Então, essa mudança que é proposta por lista fechada, a democracia brasileira é muito nova. Então, nós temos que buscar outras alternativas. O que não dá é para ficar na situação que nós estamos hoje, Douglas, que a sociedade não se vê representada pelo Congresso Nacional. Como o senhor enxerga a reforma tributária? Olha, eu tenho convicção da necessidade, é uma reforma que deveria já ter sido discutida. Na minha opinião, é uma reforma que tinha que ter sido priorizada, que não foi. E eu sei e tenho certeza que o país precisa de uma reforma tributária. Nós precisamos mais taxar a renda e menos o consumo. Porque, na verdade, quem mais paga impostos no país são justamente as pessoas mais pobres, as mais simples. O
O senhor acredita que em 2018 nós teremos mais do mesmo, a conjuntura política igual, ou essa avalanche, não fazendo mérito se positiva ou negativa, da Operação Lava Jato, como ela se dá, vai mudar o quadro e nós teremos aí um candidato a presidente, uma novidade e uma mudança radical? Eu sou otimista por natureza e acredito que essa Operação Lava Jato é uma etapa que o país precisava passar, sim. A gente precisa depurar as estruturas, tanto de governo como estruturas políticas, e essa Operação Lava Jato, na minha opinião, é um marco do fim da impunidade no Brasil. E eu espero que ela gere melhores agentes políticos, que a gente tenha uma sociedade mais bem representada nos parlamentos, tanto na Câmara como no Senado Federal, como nas Assembleias Legislativas. E, principalmente, que a sociedade, que é a grande responsável por eleger ou não eleger os seus representantes, possa refletir sobre o impacto que o seu voto tem na sua vida. Todas as pessoas que estão lá em Brasília, que estão envolvidos em algum tipo de escândalo ou de eventos que a população tem repúdio, eles foram eleitos pelo voto popular. Ou seja, quem tem o poder de tirar os maus políticos da atividade é a população. O senhor também trabalhou, lá na frente a gente vai falar de habitação com mais detalhes, mas nesses projetos de habitação o senhor inovou com a instalação de energia solar. Essa inspiração de modernidade veio da onde? Olha, Douglas, é um desafio pessoal. Eu sempre coloquei que fazer o que já está sendo feito é muito mais simples. Então, o que um gestor público, na minha opinião, precisa fazer? Ele precisa viajar e buscar alternativas, buscar formas de construir melhor, de construir de forma ecologicamente correta e buscar inovações. É isso que eu fiz em relação à energia solar. Por quê? Porque a energia solar, hoje, não só no Brasil, mas no mundo, né, nós temos um país que tem uma das maiores fontes de energia, que é a energia solar. E esse projeto que está sendo implantado aqui, que reutiliza a energia para o fornecimento de energia elétrica na casa, que não é só aquecimento, é uma inovação. Você imagina você poder abaixar o valor de conta de energia com a placa que é instalada na sua casa. Então, o desafio é esse, é inovar, buscar uma forma melhor de construir, buscar uma forma melhor para poder aperfeiçoar a questão do uso da energia, e nós temos isso no mundo. A Alemanha hoje é referência em utilização de energias renováveis, e a gente precisa buscar essas alternativas. O senhor acha que qual o motivo que a energia solar não pegou ainda como moda no Brasil? Olha, ela precisa não ser uma política de governo e ser uma política de Estado. A partir do momento que a sociedade brasileira veja que é uma necessidade, nós estamos passando por uma crise hídrica enorme no país. Se nós tivéssemos aqui a matriz energética brasileira mais focada na energia solar, com certeza nós não dependeríamos tanto da questão hídrica como nós dependemos hoje no Brasil. Então, é falta de foco e falta de prioridade. Se nós tivéssemos a sociedade cobrando que nós tenhamos uma energia solar mais bem aproveitada, você pode ter certeza que o Brasil seria exportador de energia elétrica. Eu quero continuar nesse debate com o senhor. A questão de custo. O que de custo economiza essa energia solar na questão, eu digo, empresarial? Você produzir energia através de hidrelétrica e você produzir energia através de placas solares. E quanto tempo duram essas usinas e quanto tempo dura essa estrutura solar? Eu não sou especialista na área, Douglas, mas o que a gente precisa ter é que existem mecanismos de financiamento e principalmente existe uma questão que é latente não só no Brasil, como no mundo, que é o problema da água.
Então, toda energia gerada por água, que é o caso das hidrelétricas, que é a grande matriz energética do Brasil, hoje, ela está ameaçada. Então, nós precisamos buscar alternativas, que é o caso da energia fotovoltaica, a energia aerólica e outras fontes de energia. O Brasil não pode ficar fixado somente no que foi feito na década de 50, 60, que é a construção das hidrelétricas. E se nós tivéssemos, né, uma política de Estado voltada para o aproveitamento da energia solar, você pode ter certeza que a gente não estaríamos passando pelos problemas que nós estamos passando. Como membro da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara Federal, como o senhor analisa o desenvolvimento das cidades atualmente no Brasil? Nós temos grandes problemas com as grandes cidades do Brasil. E justamente fruto de uma política habitacional, na minha visão, equivocada. Você pode analisar, e eu quero aqui convidar o telespectador a fazer uma reflexão acerca dessa afirmação. Você pode ver que as grandes cidades, geralmente, que oferecem programas habitacionais para a população de renda inferior. E o que isso gera? Isso gera um êxito. As pessoas saem do interior e vêm morar nas grandes cidades. E a partir do momento que você faz essa migração de uma cidade do interior para a capital, você aumenta os problemas sociais em escala gigantesca nas grandes cidades. As grandes cidades hoje têm problema de saúde, problema total na questão de segurança, problema na área de educação, é fruto justamente dessa política equivocada. Tanto a política habitacional como social, deveria ser de fixar o cidadão aonde ele mora, onde ele nasceu, e não incentivar essa migração. Goiás é um dos estados que mais atraem fluxo migratório interno no Brasil. E é legítimo. É legítimo que a pessoa que mora em outra região, que queira trabalhar no Centro-Oeste, venha para as grandes cidades. O problema é o problema social. Então, a gente precisa trabalhar no país com qualificação e principalmente com a política de fixação, para que a gente possa buscar a vocação de cada região e fixar o cidadão na região de origem. O senhor prestou um serviço ao governo do Estado como secretário. Qual secretaria o senhor ocupou antes do seu mandato de deputado? Olha, eu fui presidente da Companhia de Distritos Industriais do Estado de Goiás, que hoje é a Codego. Então, eu trabalhei e estudei muito a questão das desigualdades regionais. Então, eu entrei na área de habitação já tendo um trabalho na área de industrialização. E a gente vê claramente no estado de Goiás as diferenças regionais que nós temos. O Goiás do Centro-Oeste, o Goiás do Sudoeste, não é o mesmo Goiás do Nordeste goiano. Nós temos diferenças regionais gritantes. E essas regiões, que são hoje regiões mais carentes, precisam ser priorizadas. A região norte, a região nordeste do estado de Goiás, ela precisa ser priorizada, para que essas pessoas também tenham acesso a toda essa política social ou política de habitação que tem nas grandes cidades. O senhor chegou a trabalhar com o cheque moradia? Olha, eu cheguei a trabalhar com o cheque moradia e fui o responsável pela transformação desse cheque moradia em cheque mais moradia. E o que é o cheque mais moradia? Era justamente uma mudança de foco. O governo ter foco em entregar a casa pronta. Antes tinha-se uma política de entregar cheque. Eu trouxe essa política de poder associar os programas federais com estaduais para que a gente pudesse entregar casas. Que esse, na minha opinião, é um direito universal do cidadão e que eu trabalhei muito para que pudesse acontecer no estado de Goiás. O senhor chegou a trabalhar com a distribuição de casas também, além do cheque moradia? Olha, eu trabalhei muito mais com a distribuição, com a entrega de casas, né, Douglas, porque são programas que têm critérios, né, não é o gestor que define quem vai ser o beneficiário, né, mas eu trabalhei muito com
a entrega do benefício da casa, muito. E tenho orgulho de dizer que até hoje as casas que estão sendo entregues no estado de Goiás foram fruto do meu trabalho. Qual a diferença do programa que o senhor tocou de moradia, de entregar civilizadamente essas casas, do que aqueles movimentos dos anos 70, 80, de baderna, invasão, que muitos agentes políticos aí usavam naquele período? A principal diferença, Douglas, é que nós sempre entregamos conjuntos habitacionais e regularizados. A gente não trabalha mais com aqueles assentamentos que eram feitos no passado, que incentivavam-se as famílias a entrar numa área e depois iam fazer a infraestrutura. Não. Quando você vai entregar um programa hoje, um conjunto habitacional, ele tem que estar dotado de toda a infraestrutura. Essa foi a grande diferença que nós fizemos no estado de Goiás. Você não vê mais no estado de Goiás essa entrega de loteamentos sem regularização, e eu contribuí muito com essa, não só com a regularização que tinha já de passivo, mas também com a construção de casas em programas com loteamentos regularizados. Outra coisa assim que me causa até uma comoção é o uso dessas famílias, muitas vezes pobres, né, que de vender uma perspectiva de não entregar e no passado também de promover esse presente de grego. Você incentivar uma invasão, incentivar pessoas a se amontoarem sem infraestrutura, sem saneamento básico, sem escola, sem acesso a nada. Eu quero fazer justiça, né, por exemplo, a Vila Mutirão. O Vital Francisco, que foi um dos funcionários da minha família, foi líder, hoje falecido, foi líder lá da Vila Mutirão. Naquela época, embora muitos se criticam que eram casas de placas, mas foi um grande empreendimento. Foi, assim, uma alavancada. Já outros grupos políticos, por exemplo, da região noroeste, aqui na Madre Germana, foi realmente uma barbárie. Até hoje, essas pessoas estão na criminalidade, não têm acesso à infraestrutura, estão abandonadas ao ermo. E é um discurso ainda que serve para sustentar aí muitas lideranças políticas que promoveram essa bagunça. Eu quero dar os parabéns como cidadão, como empreendedor do setor imobiliário, como uma pessoa que tem promovido também, através de uma parceria com o Tribunal de Justiça, através do Centro de Conciliação, a regularização de loteamentos. Eu tenho investido nessa área como empresário, feito mais ou menos o que a GEAB faz, mas no setor privado. Eu adquiro, eu pego essas demandas também como consultor para resolver, notifico essas pessoas, levo para o Sejusc, providencio a regularização desses loteamentos e de uma maneira empresarial, privada, eu tenho também trabalhado, porque a gente vê que promover essa segurança jurídica do imóvel, ela desenvolve cada bairro, ela faz valorizar, ela condiciona as pessoas a venderem os imóveis a um preço maior, a construção de casas, de edifícios. Então, eu quero fazer esse elogio público ao senhor pelo movimento de moradia decente que o senhor promoveu no estado de Goiás. Douglas, eu tive uma grande preocupação quando eu criei esse programa Casa Legal. Você sabe que a região noroeste de Goiânia, só na minha gestão, foram 11 bairros. 11 bairros que não tinham escrituras, que não tinha nem possibilidade de você fazer escritura, porque o bairro não existia. Os loteamentos não foram registrados. Então, eu comecei da base, registrando primeiro os loteamentos, e você que é da área, você sabe a dificuldade que é você fazer levantamento topográfico, mostrar cada rua que está ali, cada lote, cada casa, e depois nós partimos para a regularização fundiária das casas, que é entregar a escritura. Porque às vezes as pessoas pensam que esse trabalho começa no ato de entregar a escritura, e não. Termina. Você termina entregando a escritura. E desde o início, quando eu comecei lá no São Domingos, existia uma desconfiança muito grande da população. Por quê? Porque muitos agentes, né,
Eu não chamo de agente público quem faz isso, sabe? Porque você usar da boa-fé da população, para mim, não é agente público. Então, muitas pessoas utilizaram desse discurso de regularização fundiária para tapear a população. Então, quando eu comecei esse trabalho, existia uma desconfiança muito grande. Será que ele é mais um que está fazendo isso aqui? Não, e eu tive a oportunidade de regularizar o São Domingos, São Carlos, Primavera, o bairro da Vitória, os 4 jardins Curitiba. Então, esse trabalho é um trabalho que me dá orgulho. Eu poderia dizer que é o trabalho que mais me deu alegria como ser humano. Você chegar num local e ver uma família que mora há 30 anos num local, numa casa, e não ter só a escritura. E poder entregar essa escritura gratuitamente, Douglas, como nós fizemos, e principalmente registrada em cartório, dá uma satisfação pessoal para a gente muito grande. Eu quero aproveitar e agradecer a presença do senhor. Infelizmente, o nosso programa não tem o tempo suficiente para atender e dividirmos esgotarmos os assuntos dos entrevistados que têm vindo aqui, que são todos eles tão qualificados quanto o senhor. Mas eu quero agradecer a sua presença, convidá-lo para ser um ouvinte do nosso programa que vai estrear na rádio, na M1090, das 7 às 8 da manhã, a partir de 2 de outubro, e será um programa diário comunitário, 1 hora todos os dias, para atender os sindicatos, as centrais sindicais, os movimentos, os parlamentares, todos aqueles que de uma maneira coletiva representam a população e trabalham pela população de Goiás. Mas antes de encerrar, eu gostaria de saber a sua opinião. A senadora Lúcia Vânia vem para o governo do Estado, vem para o Senado, como é que é essa conjuntura? Olha, Douglas, tanto eu como ela, nós temos, ela milita há mais de 30 anos na vida pública e eu tenho certeza que ela tem condições de pleitear qualquer função pública, tanto governador como senador. Isso vai ser uma decisão que tem que ser tomada no ano de eleição. A gente precisa, no ano de 2017, ainda mostrar para a população por que nos deu um mandato. Eu tenho muita responsabilidade em colocar a questão da eleição. Por quê? Porque eu fui eleito para poder trabalhar até 2018. Então, até 2018, eu quero estar, primeiro, agradecendo as mais de 93 mil pessoas que me deram a oportunidade de ser deputado federal. E segundo, de poder corresponder à expectativa da população em relação ao meu mandato. Quero agradecer você, telespectador, que nos acompanhou no programa de hoje. O deputado Marcos Abrão será sempre o nosso convidado. Tem um espaço garantido aqui na Fonte TV, eu tenho certeza. E, deputado, parabéns por ser o deputado da habitação de Goiás, o grande nome da habitação, o grande nome da regularização fundiária. Obrigado, Douglas. E principalmente eu quero aqui agradecer a oportunidade de estar podendo prestar conta para a população do estado de Goiás acerca do mandato que vocês me deram. Muito obrigado. Obrigado, boa noite.